Olá, hoje eu escolhi falar para vocês sobre ancião, que dentro da religião a gente chama de Urubibó, que eles têm um alto cargo, assim, um alto respeito, porque para a gente são aqueles seres que vieram antes da gente, traz para nós a experiência da vida, trilha a terra, pisa a terra para deixar elas mais preparadas e férteis para os que estão vindo. Então são seres de grande respeito. A nossa religião é uma religião que ensina que o respeito ao idoso é o respeito à experiência da vida. E que todo mundo, o alvo é um dia chegar lá. Ninguém nasce aqui com a ideia, eu nascer e quero morrer logo. Pelo contrário, a gente fica pedindo cada dia mais vida, mais desejo. Só pede para morrer logo quem chegou aqui e não conseguiu se adaptar ao estímulo de vida, né, ao desejo do viver. Aí vai pedir para morrer. Porque se conseguir valorizar a existência, o desejo da gente é morrer velhinho. Então, por que não respeitar esses seres que chegou lá? Qual é a dificuldade? Então, é um entendimento. A dificuldade, ela começa porque dentro do conhecimento espiritual, o ser, ele se propõe a uma quantidade de tempo que ele acha que ele precisa de vir para a Terra para desenvolver ali o seu plano karmático. Então eu vou lá, quando eu peço para reencarnar, eu falo, olha, eu acho que eu preciso de 70 anos, então eu estou marcando que eu só vou sair da Terra quando eu tiver 70 anos. Se eu estiver fazendo assim, piorando o meu karma, então eu quero ser recolhida aos 40. Mas também se eu fiz muito bem e estiver vivendo bem, estiver vivendo bem legal, me dá aí pelo menos mais 10 anos para aproveitar. Aí eu vou sair daqui com 80. Então, até isso eu acho a beleza da espiritualidade e que é a gente que marca o nosso tempo na Terra. Então, respeitar as partidas, o momento dos desencarnes, ele é muito importante por isso também. Porque cada ser que vem, aquele espírito demarcou ali esse tempo. Mas vamos lá entender. Então, a partir do momento que eu decidi que eu vou precisar de 70 anos para desenvolver o meu plano karmático na Terra, quando eu nasço, o espírito nasce com 70 anos, enquanto a matéria tem 0. Aí vocês vão até entender quando vocês se deparam com aquela criança e falam assim, não, essa criança é um adulto. A criança está à frente do tempo dela. Olha o comportamento dela. Esse menino já é um velho. É por isso, porque ali o espírito, a identidade que tem ali não é uma identidade associada a um ser criança, infantilizado. E sim um espírito, é por isso que tem algumas crianças que são rebeldes, difícil de domar. Porque se for um espírito revolto que tem ali, é mais difícil ainda. Porque ele não consegue se adaptar àquele corpo naquela idade. Porque a alma dele já é uma alma velha, anciã. O ápice da vida é quando a matéria, se eu marquei 70 anos, é quando eu chego na metade da vida, então o meu corpo físico tem 35 e a identidade espiritual também tem 35. E por que essa identidade espiritual? Porque ao contrário, o espírito, ele caminha em ordem decrescente. Ele nasce com 70 para desencarnar com 0. Ele vai zerando esse conteúdo energético. Ele nasce com essa maturidade, porque para a gente a maturidade, quer dizer, a ideia do envelhecer é cada dia ter mais sabedoria. E a ideia de você infantilizar é ter o descompromisso de viver, e sim só aproveitar a vivência. Então, para não ficar tão confuso isso, o que eu estou querendo dizer? Que o espírito, você vai entender, ele nasce já com esse compromisso da experiência e ele vem diminuindo, que é para falar, cada dia eu estou lapidando uma folha desse caderno, mas é um caderno que já está escrito. Escrito no sentido de experiência, de ler, de destreza, daquele espírito sentir que ele tem capacidade de ir enfrentando o dia a dia da vida. Que é a experiência. Então é o estímulo de viver porque ele tem um conteúdo. Ele não tem um caderno zerado.
É como se ele fosse fazendo o contrário. A criança vem um caderno em branco para ir escrevendo e o idoso ele tem um caderno para ele deixando em branco. Ele tem que ir liberando as palavras dali para poder daqui a pouco se desprender para ter espaço para escrever uma nova história. Então, enquanto o espírito está numa idade envelhecida, o corpo físico ele está zerado. Ele é um bebê. Conforme vai tendo a caminhada, vai chegar uma hora que o corpo físico alcançou 70 anos e a forma física de 70 anos, com ruga, sabe, com as doenças do físico, com toda aquilo que vai do desgaste físico, porém o espírito é infantil. Aí você vai entendendo o comportamento, por que o idoso vai se infantilizando. É porque ele vai perdendo esse compromisso de uma austeridade com a vida. Ele vai ganhando dentro dele a leveza de falar, já vivi, vou aproveitar. Porque é isso mesmo, é um espírito que agora só quer aproveitar o que ele já fez. Ele não quer mais ter compromisso com a vida. Então, dentro desse entendimento, ali, naquele corpo de 70 anos, está de fato habitando um espírito infantil. Aí você vai entender porque pai não vai para a rua, pai fica em casa, pai vai para a rua. Faz traquinagem, como que não pode, come escondido. Tem dia que quer tomar banho, tem dia que não quer tomar banho. É o comportamento infantil, o comportamento da criança, que faz arte, que quer fugir, que tem dia que quer tomar banho, tem dia que não quer, que quer comer uma coisa escondido, que mente que tomou o remédio, porque o remédio é ruim, o remédio é chato. Mas, com uma diferença, é que a criança, ela sabe que ela vai te obedecer, que ela depende de você. E o idoso, ele não quer te obedecer e começa a fazer birra, porque ele acha que ele veio primeiro que você deve respeito para ele, então ele não vai te obedecer. E para que esse entendimento? Para que tudo isso? Só para a gente fazer um olhar de paciência, de respeito, de carinho. Entender por que existe esse tipo de comportamento. Que ali tem um espírito que está ficando infantil para poder desencarnar, para se libertar daquela fase da história, para um dia ele poder escrever uma nova história. Então, ter esse olhar de paciência. Então a gente tem que deixar eles fazerem tudo o que quer. Não! É só lembrar que, já que é uma criança, a gente tem que conquistar. E conquista como? Com amor, com carinho, com paciência, sabe? Com troca. Não, pai, não faz. Então depois vamos fazer junto. Eu não quero que você vá na rua porque eu queria tanto ir fazer isso junto com o senhor, né? Eu tenho prazer de fazer isso. Mas não fale para ele não, porque não. Conquiste. É uma conquista. Porque ele vai se sentir respeitado, ou ela vai se sentir honrada, vai se sentir acarinhada, protegida e principalmente que a história dela não vai ser esquecida. Que a importância que ela marcou na tua vida, você está devolvendo essa importância hoje com cuidado e carinho. Aí sim, eles vão aceitar essa parceria. Muito axé. Compartilhe os vídeos, por favor. Beijos.